People, bem-vindos de novo ao curso de feedback, cá estamos nós outra vez. E agora a gente vai falar sobre alguns modelos de feedback. Tem muitos modelos por aí, eu separei 3 modelos, 2 que eu gosto bastante de usar e um que é bastante famoso e eu não gosto nada de usá-lo. Eu vou dizer para você exatamente por que que eu não gosto desse modelo. Um que eu gosto bastante chama situação, comportamento e impacto, famoso SCI. De novo, situação, comportamento e impacto. O próprio nome já diz para você. Chega para a pessoa, fala para ela em que situação aconteceu o fato, qual foi o comportamento que ela teve e qual o impacto que isso gerou. Olha que coisa mais simples você chegar para o seu chefe e falar assim: fulana, durante as reuniões semanais da área, você dá espaço para todos do time contribuírem. Isso dá uma sensação muito boa de que a gente tem voz na tomada de decisão. Eu acho você uma excelente gestora. Olha, situação, a reunião, a situação, a reunião, o comportamento, ela dá abertura para conversar e o impacto, as pessoas têm um sentimento de que elas têm voz na tomada de decisão. Pode ser o contrário também. Ciclana, durante as reuniões diárias, você quase não dá espaço para a gente falar. Isso dá uma sensação de que a gente não tem voz na tomada de decisão. Engatando com a aula anterior que eu falei para vocês de fazer sempre esses feedbacks pontuais, pequenininhos, fáceis de fazer, esse é extremamente simples, é uma regrinha muito facinha de guardar, situação, comportamento, impacto, usem, gente. Usem, esse é muito bom, gosto bastante, eu acho perfeito para feedbacks bem curtinhos, tá? O outro feedback é o feedback 360. Estou arrumando minha tela aqui, que está um pouquinho... O outro feedback é o feedback 360, bastante usado dentro das organizações. O nome 360 graus é porque ele vai passar por todo o circuito de pessoas em volta de você. Normalmente, coloca-se o teu superior, teu subordinado e os pares. Quando eu digo coloca, vai ouvir estas pessoas. Então, o que o subordinado acha a seu respeito, a respeito de tais pontos, o que o teu subordinado acha e o que os teus pares acham. Dá para pegar bastante, assim, da visão das pessoas que trabalham com você, porque são interações diferentes. Nesse caso, eu gosto de completar com outro ciclo de feedback 360, que eu mesma inventei, tá? Que ao invés de você colocar essas pessoas, eu chamo de 360 da tarefa. Dentro daquilo que você faz, de quem você recebe atividade, para quem você passa atividade e com quem você trabalha para desenvolver essa tarefa. Eu acho ele complementar, gente, não é nenhum nem o outro, eu gosto de fazer os dois, tá? É importante ter a visão do superior, do subordinado, dos pares, e é bastante importante ter a visão em torno da tarefa. Nesse da tarefa, o que dá para perguntar, por exemplo, se a pessoa ela tira dúvidas durante o recebimento da tarefa. Tem gente que recebe a tarefa, mal escuta e sai fazendo, depois fica toda hora interrompendo quem passou a tarefa para ela, perguntando o que ela não tinha entendido. Tem gente que, o contrário, se certifica bastante de que entendeu o que tem que fazer. Então, um baita de um elogio para a pessoa, do feedback bom, de que ela se preocupa bastante com o entendimento, ela tira dúvidas. Tem gente que passa a tarefa para o outro de qualquer jeito, já quer se livrar, não quero mais saber. Não se preocupa se a pessoa entendeu a atividade, não se preocupa se ela conseguiu concluir a atividade. Pensa, você está num time, depois de você, a tua tarefa vai para outra pessoa. Eu penso assim, a tarefa ela passa por um grupo de pessoas. Então, à medida que ela vai andando, eu vou colhendo o feedback. Tá? Então, a tarefa está aqui, ela vai ser passada para outra pessoa, continuar o processo, aquilo, digamos, você terminou o desenvolvimento, vai passar por um teste, tá? Essa passagem, eu quero saber como é que o testador recebe de você a tarefa, tá? Se você é cuidadoso nessa passagem, se você se preocupa
que o testador não está tendo problema no desenrolar da atividade, que ele realmente está conseguindo fazer. E tem gente que passa de qualquer jeito, igual eu já falei, não está nem aí, não se preocupa com a conclusão de fato. Tá? E a mesma coisa que nos seus pares. Se a pessoa está preocupada se o par precisa de alguma ajuda, se a tarefa que ele está fazendo, quanto que está impactando na tarefa que o outro também está fazendo, e as duas fazem parte da mesma entrega. Entendeu a diferença entre o 360 tradicional e o 360 da tarefa? Eu gosto de usar os dois, tá? Faz muito sentido, é muito bom. Eu uso perguntas diferentes, tá? Quando eu quero avaliar em torno da tarefa e quando eu quero avaliar de uma maneira geral ali o subordinado, o superior e os pares da pessoa. E agora a gente vai ver aquele que eu acho terrível, tá? Eu não escondo o quanto eu acho esse feedback ruim, e ele é extremamente disseminado. Eu acho que muito do que os feedbacks dão errado nas empresas é porque, cara, a galera usa pra caramba isso aqui, que é o famosíssimo feedback sanduíche, minha cara de satisfação. Feedback sanduíche. Por que que ele é chamado sanduíche? Tem 2 pães, né, 2 fatias de pão e o recheio. Então, basicamente, você começa com uma coisa boa, aí você fala aquilo que você tem que falar e termina com outra coisa boa. E é usado para feedback de correção, feedback que a pessoa precisa fazer algum ajuste. O que eu acho que não funciona, tá? Como no final você coloca uma coisa boa, e essa coisa boa não está atrelada ao que a pessoa precisa trabalhar, a gente tem ouvido seletivo, galera. A gente escuta aquilo que a gente quer, tá? Eu vou dizer mais para frente a técnica que eu uso, tá? Eu também começo com uma coisa positiva, eu falo a coisa do meio, eu falo uma coisa positiva, mas é relacionada ao que a pessoa tem que trabalhar. A coisa positiva que eu falo no meu método é uma ferramenta que a pessoa já tem, uma habilidade que ela já possui para ajudá-la a corrigir aquilo que ela precisa trabalhar. É bem diferente de você soltar aleatoriedades, que é o que a maioria acaba fazendo. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega e fala: nossa, fiquei muito feliz com a nossa última conversa, porque eu vi que você já colocou em prática aquilo que a gente conversou. E eu te chamei aqui justamente porque na semana passada houve uma reunião que você se exaltou durante a reunião, ergueu um pouco o tom de voz e acabou não ficando boa a tua posição de estar mais exaltado assim durante a reunião. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar para você trabalhar nisso? Aí a pessoa fala lá, tal, concorda, discorda, sei lá, desenrola o feedback. E aí, no final, você fala: olha, era isso que eu precisava alinhar com você. E eu também não deixei de notar que você atingiu todas as suas metas do mês passado. Parabéns. Essa é clássica. Aí a pessoa sai da reunião: caramba, se eu atingir todas as minhas metas, tá ótimo, né? Ah, tem uma coisinha ali que eu preciso ver, que de vez em quando eu me exalto, mas se eu atingir as minhas metas, tá tudo bem. É muito difícil você conseguir fazer essa conexão da coisa boa e da coisa que a pessoa precisa trabalhar, de forma que a pessoa consiga sair daí realmente sem um ouvido seletivo, tá? Por isso que eu costumo colocar não necessariamente uma coisa boa no sentido de um elogio, mas no sentido de uma qualidade que a pessoa já possui, uma habilidade que ela já possui, para que ela consiga resolver o que ela tem que resolver. É bem diferente disso aqui. É um tom positivo, mas não é uma coisa, um fato positivo, entende a diferença? Tá? Então, assim, eu digo para vocês, evitem ao máximo essa técnica. O que tem de gente que me procura para falar: Márcia, usei a técnica tal lá do feedback, de falar coisa positiva no final, para não deixar a pessoa chateada, para não deixar a pessoa triste, mas não adiantou nada. E a gente já falou aqui, você não tem que esperar que a pessoa saia do feedback feliz, alegre e contente. Ela tem que sair no estado emocional necessário, adequado ao feedback que você está dando. Tá? Recapitulando aqui com você rapidamente, 2 técnicas que eu gosto bastante. SIC.
SC, não é SIC, SC. Situação, comportamento, impacto, fácil, maravilhosa para você usar nas situações do dia a dia, de feedbacks bem curtinhos, muito boa. E a feedback 360, que eu uso de duas maneiras. Uma é a tradicional, em que você pega a percepção, né, a opinião do superior, do subordinado e dos pares, e o feedback da tarefa. A tarefa dentro de um projeto, ela tem um ciclo, ela tem um caminhar, né? Então, à medida que a tarefa caminha, você vê quem passou a atividade para você, né, da onde veio a tarefa, para quem você passou e com quem você trabalhou. Funciona muitíssimo bem, principalmente para pegar pequenos ajustes ali na interação com o time. Essa eu nunca ouvi por aí, essa é minha mesmo, tá? Então, quero saber muito o que você achou do 360 da tarefa. Por favor, me diga aqui nos comentários, conversa comigo, me dá o teu feedback a respeito da minha técnica de feedback. E, por último, evita o feedback sanduíche. Essas outras duas funcionam muito melhor do que o feedback sanduíche. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Até a próxima. Um beijo.